Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do ArquiPod, arquitetos trazendo conteúdo para arquitetos. Hoje a gente está aqui com o Kaique Salvadori e com a Ju Eupuller e a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, porque arquitetos também têm que ser marqueteiros, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho da bagagem, deixar os nossos convidados falarem um pouquinho da bagagem deles, né, de cada um, sobre a experiência nesse segmento, e a gente sempre traz um convidado diferente, né? No caso, a Ju, ela tem uma empresa de marketing, e o Kaique, um escritório de arquitetura, mas tem uma relevância no marketing dele, então por isso que a gente convidou ele para falar um pouquinho com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso ArquiPod, e vamos começar pelo Kaique contando um pouquinho sobre você, sua experiência e tal, para a gente poder iniciar os trabalhos aqui. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz mesmo, interessante pelo tema, né? Quando vocês chegaram com o tema, eu acho que eu posso agregar um pouco aí, e acho que o papo vai ser bem legal, então vamos lá. Meu nome é Kaique, sou da Salvador Arquitetura, né? Tenho já um tempo aí na caminhada como arquiteto. Legal. E você, Ju? Eu sou a Ju, eu tenho minha agência de publicidade, então eu comecei ano passado a trabalhar somente com arquitetos, então é um marketing feito para a área de arquitetura, profissionais e também para lojistas, né? Então hoje eu trabalho com alguns dos nossos parceiros que estão aqui presentes patrocinando o nosso canal, né? E aí eu trabalho então com a EDI, com a JR7, e eu também estou participando junto com a Decorando Meu APBR para fazer essa produção do ArquiPod. Muito bom, gente, muito bom. Para a gente começar e puxar essa conversa já entrando no tema, né? Como vocês, né, e aí vocês podem colocar um pouco mais sobre isso, como vocês enxergam o papel do marketing no mercado de arquitetura e design, né? E Ju, mais especificamente, como você vê isso no dia a dia da sua empresa? Então, vamos começar aí com o Kaique falando um pouquinho sobre essa questão, tipo, o marketing para os arquitetos. Antes a gente tinha a mídia impressa, a gente tinha a revista, a gente tinha, sei lá, várias formas de divulgação, e aí hoje a gente tem basicamente rede social, tráfego pago e outras coisas. E a arquitetura, ela vai num caminho... na faculdade ensinam você a fazer projeto, né? E assim, a gente tem gravado vários episódios, porque a ideia aqui é trazer de arquitetos para arquitetos, ou seja, conteúdos gerais para ajudar as pessoas no dia a dia do escritório de arquitetura. Então a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre lidar com pessoas, a gente fala sobre lidar com fornecedores, e o marketing faz parte de tudo isso, porque hoje a gente mesmo estava conversando ali um pouco fora da gravação, que você tem vários mentores e arquitetos que você conhece que são fantásticos, mas que não têm um bom marketing. E a gente também tem ao contrário, gente que está começando e que às vezes tem um super marketing, mas ainda não tem a experiência de arquitetura, de vivência, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você começou, tipo, na faculdade você já estava fazendo esse trabalho de marketing e tal, e depois eu falo um pouquinho da minha experiência também com a ideia do canal, né, de quando a gente lançou esse canal de conteúdo em 2016, e a Ju também falar um pouquinho sobre ela estar lidando com arquitetos e fornecedores desse segmento, né, que tem uma carência muito grande na área de marketing. Bom, acho que você tocou ali no ponto aí que vai ser o principal da conversa, né? Eu acredito muito que qualquer profissão você tem que ser vendedor, né? Toda. Se você falar assim, um médico precisa ser vendedor. Qualquer profissão. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Tem muita gente que é boa no que faz, mas não sabe demonstrar isso, não sabe apresentar o produto ou o serviço que ela faz, né? Então, eu acabei sacando isso ainda na faculdade, né? Então, só para ter um contexto, né? Quando eu entrei na faculdade, era 2014, teve a crise, né? De 2014 teve a Copa, depois teve aquela crise toda. Então, era muito difícil de você ter estágio, né? Então, uma geração antes da minha, o pessoal conseguia estágio com mais facilidade, né?
E a nossa, às vezes a gente ia numa entrevista de emprego e tinha, 4, 5, 6 amigos da sala que tava lá disputando a mesma vaga, né? Então, com isso, e aí terminou a faculdade, entramos no período pandêmico também, né? Todas essas questões aí acabou favorecendo o ambiente para a gente se propor a se lançar, né? E eu descobri isso ainda na faculdade. Então, eu tinha um Instagram, onde eu postava referências, gostava de uma obra e postava. E às vezes o escritório ia lá, comentava, eu ficava todo cheio, feliz, enfim. E foi indo. Então, o que acontece? Quando eu saí da faculdade, eu já estava na prateleira ali, entendeu? Eu já tinha uma intimidade, já tinha alguns orçamentos, já fazia algumas consultorias. Então, assim, você precisa ser visto, tá? Você precisa... se você é arquiteto, designer, mais do que nunca você precisa estar nas redes sociais, você precisa desenvolver uma intimidade que você nunca vai estar pronto ali para começar a gravar. Eu sempre tive dificuldade também, né? Pelo que você falou aí, né, a ousadia é essencial, né? Essencial. Porque vergonha todo mundo tem, e a experiência a gente vai adquirindo, né? Então, essa coisa de me preparar para começar é muito Exato. complicado. Porque às vezes você precisa começar para você ver, desse jeito não deu certo, eu vou melhorando aqui, né? Exatamente. Aprendendo a estabilizar uma imagem, por exemplo, né? Que hoje em dia tem ferramentas para isso, mas também tem gente que faz muito bem na mão. Então, várias coisas que a gente vai entendendo e é um mundo que cada vez mais está ficando vasto, né? E a ousadia faz parte disso, né? Eu me lembro quando eu comecei o canal de conteúdo, que foi mais ou menos nessa época de 2016, você estava falando de 2014, eu falei, cara, eu vou começar a fazer, porque não tinha mais revista, a gente já estava acabando essa coisa de banca e tal, e eu falei, na época a gente criou um grupo no Facebook, o Facebook era a bola da vez, né? E criamos um grupo que chamava Decorando o Meu AP. E aí lá a gente começava a fazer isso que você falou, era dicas para pessoas que estão no momento da reforma. E isso foi muito legal, porque as pessoas começavam a comentar ali, e o negócio foi crescendo. Hoje deve ter umas 30, 40 mil pessoas lá, sei lá. Caramba. Mas isso foi o começo. Dali eu falei, pô, isso é legal, o nome é legal, a gente registrou a marca, e aí eu convidei alguns apoiadores, que muitos deles estão aqui com a gente ainda, né, depois de, sei lá, quase 10 anos. E aí a gente fechou um restaurante e fez um evento. Que aí tem essa coisa da ousadia que a gente está falando. Porra, em 2016 você pensou em montar um canal de conteúdo para YouTube, para gravar vídeos com projetos de arquitetos usando os produtos dos apoiadores. Foi isso que a gente pensou. Totalmente fora da caixa. Totalmente fora da caixa. Caramba. E a gente chegou a criar um negócio que não deu certo, porque também tem isso, tá, gente? Vou falar aqui para vocês. Dar errado é dar certo. Porque às vezes o que você acha que deu errado é um aprendizado para você fazer diferente. Então, a gente criou na época como se fosse um Uber da arquitetura. A gente criou uma plataforma de projetos online, aonde a pessoa, tipo, você estava se formando, era uma época que estava realmente difícil a coisa do trabalho, então o designer, o arquiteto estava se formando, ele podia se cadastrar na plataforma para fazer projetos para pessoas que estavam precisando de projetos. Então tinha lá um valor por metro, até 30 metros era um valor X, que pagava o projeto, linkava o fornecedor, linkava o arquiteto que estava fazendo o projeto, que ganhava boa parte daquele valor, e o fornecedor fazia orçamentos para aquela pessoa que estava querendo fazer um projeto. E aí, naquela época, eu investi muita grana em marketing e tal, mas não sei se precisava investir mais alguma coisa e não deu certo. Mas não deu certo, mas eu aprendi muita coisa. E a gente ficou, sei lá, 4 ou 5 anos com aquele projeto, acreditando naquilo, porque também tem esse lado, né, de perseverança, gente. Perseverança é um negócio extremamente importante. Você começa um negócio e as coisas demoram um tempo no marketing para funcionar, né? Desde um tráfego pago que você vai fazer até uma campanha, não é uma coisa do tipo, começo agora, daqui 2 meses vai me dar resultado. Não, demora, né? E a gente não sabe o que vai ficar viral ou não, o que vai ter uma boa repercussão ou não, né? E foi aí que eu comecei. E aí, naquele momento, eu fechei um restaurante, convidei vários profissionais, representantes, né, lojas que já me atendiam como escritório de arquitetura, e falei, gente, eu vou fazer um canal, a gente vai fazer isso, quero saber quem me apoia aqui. Fiz um Media Kit, coloquei num telão,
E aí entraram 10 apoiadores lá, a gente conseguiu começar dali. E aí a gente fez uma temporada de 6 meses, 1 ano, depois mais uma, até que até o final do ano passado eu falei, bom, agora nós vamos fazer podcast. E estamos aqui. Mas é a ousadia. Novamente, e aí, assim, a ousadia faz parte disso e a gente tem que também se preocupar com relacionamento. E aí você falou uma coisa ali importante que é a vergonha, né? E isso é uma coisa que eu vou até abordar com a Ju, porque a vergonha, ela que grava muitos conteúdos com muitos profissionais e com muitas empresas, ela impera nessa questão de, eu sou ruim com a câmera e tal. Como é que você faz para você fazer com que as pessoas percam um pouco dessa vergonha e soltem um pouco mais essa criatividade na hora de gravar? Então, normalmente eu lido bastante com design de arquitetos profissionais que têm essa dificuldade, porque a formação da faculdade não é essa, né? A formação é você aprender a executar um projeto, aprender a fazer uma parte de design de interiores. Então, quando chega na ação, né, tem uma dificuldade ali, uma quebra de paradigma que você tem que ter. Então, aí a gente começa pela administração de empresa, né, que é uma fase também, e também no marketing, porque é o que o Kaique estava falando. Todo mundo precisa se vender, porque é isso que no final vai gerar dinheiro. Então, eu acho que eles são muito motivados por isso, mas quando eu vou fazer uma gravação, eu tento sempre deixar o cliente à vontade, né? O cliente, na verdade, são eles. Então, fazendo perguntas para eles entenderem que aquilo não é um conteúdo escrito em pedra. Então, assim, vamos produzir de uma forma com que você se sinta confortável, porque isso vai passar para a pessoa do outro lado da tela. E isso vai fazer ela entender a sua dor, ou entender o que você oferece de uma forma muito mais orgânica do que se eu te desse um roteiro 100% pronto e você ficar nervoso para repetir o que está escrito ali. Então, eu acho que é muito essa coisa de trazer a realidade para dentro do vídeo e não ser uma coisa que você não tem contato, porque aí fica difícil. Quando você sabe aquilo e você se abre, né, para você poder falar mais sobre isso, você entra no flow, né, que a gente fala, é muito mais fácil você desenrolar, falar mais sobre aquele assunto e trazer aquilo à tona, né? Mais do que eu fazer um roteiro cheio de palavras difíceis ou coisas que você tem que falar porque é obrigação na hora do vídeo. Não, eu quero trazer realmente a realidade de cada pessoa para que ela transpareça isso para a pessoa que está do outro lado da tela, que é aí que gera conexão. Que é sentimento com sentimento, dor com dor. E é isso que faz a pessoa se encontrar naquele vídeo e dar continuidade. Então, depois ela vai entrar na página do cliente, ela vai começar a seguir, vai começar a acompanhar, porque ela quer ver aquela realidade que ela sentiu naquele vídeo. Ou seja, as pessoas não querem ver merchan, né? Isso, exato. As pessoas querem ver porque, por exemplo, se você foi um convidado para cá, é porque você tem uma experiência. Sim. Então, as pessoas querem ouvir a sua experiência, né? Uhum. E isso que a Ju falou agora é bem o que está acontecendo agora aqui, né? Eu tenho uma pauta que eu não sigo. Porque eu olho aqui, né, por exemplo, eu acabei de fazer uma pergunta para você que eu já vi que já respondemos a segunda pergunta, né? Então, ótimo, não tem problema, né? Sim. Não precisa ser, olha, mas eu não fiz a pergunta se você... Isso. Sabe? Eu acho que a gente precisa fazer a experiência ser legal. E Sim. a experiência ser legal, a pessoa tem que estar relaxada e tranquila. Uhum. Eu me lembro que a primeira vez que eu gravei, eu tava nervoso. E o Henrique, foi o Henrique? Eu não lembro se foi o Henrique Ribeiro ou se foi o Renato Lombardi que gravou. E aí ele me deu um copinho de conhaque. Falou, toma esse conhaque aí que você vai ver. E aí, relaxei, né? E aí começou. Eu nunca mais precisei tomar o conhaque, mas essa habilidade, e as pessoas que estão assistindo também, saber que é normal, o erro existe, a edição existe, então não tem essa coisa do, olha, eu tenho que estar lindo, maravilhoso, eu tenho que estar 100%. pré-formatado, sabe? Eu vejo algumas pessoas em canais de TV, né? Ontem mesmo eu estava vendo lá a eleição dos Estados Unidos e vi o Guga Chakra, que tem aquele cabelo todo, né? Sim. Cara, é o jeito dele e tá tudo ok, né? É isso. Então a gente tem que ter esse mood, né? Eu acho isso legal. E as pessoas acompanham, elas estão ali, se elas deram continuidade porque elas estão assistindo, é porque elas querem entender mais sobre você, sobre a sua experiência de vida. Porque é isso que nos diferencia, né? Sim. Então, assim,
Talvez você encontre outra agência de publicidade, existem muitas, mas o que vai fazer você me contratar ou contratar a outra vai ser o tipo de experiência que a gente fornece e a mesma coisa serve para a parte de vídeo, né? Isso mesmo. Então, exato. se a pessoa tá dando continuidade ao que ela tá assistindo é porque ela quer entender mais sobre você, né? E sobre o que você cria, o que você faz, como que funciona e a sua experiência de vida. E eu acho que essa coisa da vergonha, ela é muito limitante. Duas coisas Prejudicial para a pessoa em vários sentidos. Não estamos falando só de marketing, né? Não, vergonha. São duas coisas que eu falo que, pra mim, pra empreendedores. E assim, a gente tem que encarar o arquiteto e o designer como empreendedores. Sim, exato. Sim. Né? Exatamente, total. Eu vejo que, São assim, várias duas profissões, né, coisas. Ju? A gente fala de médico, a gente fala de várias. dentista, a gente fala. As faculdades formam ele para ser um profissional daquela área, né? Isso, Exato. mas Então, o no arquiteto fundo, é projeto. Mas e o empreendedorismo, e o marketing, e o relacionamento? Se a pessoa é muito retraída, não tem problema. Dá para desenvolver um lado, mas pode ser que ela não vai ser aquela pessoa totalmente desenvolta. Mas tenha gente no seu escritório que... Porque você vai ter que lidar com o cliente, você vai ter que lidar com o fornecedor. Não, você vai lidar com o público, você está servindo uma outra pessoa, né? Então, Ou vai trabalhar dentro de um escritório fazendo projeto o dia inteiro. exatamente. Mas até você dentro de um escritório, você tem toda aquela atmosfera do escritório de você se vender, você Sim. vai ter uma promoção ali. Você precisa, né, se mostrar ali para a equipe, apresentar seus melhores pontos, né? Então, eu acho que você se vender é para todas as profissões, todas. Sim, tá? sim. e eu falo que, assim, tem duas coisas que eu acho que empreendedores não podem ter. Que é vergonha e orgulho. De uma forma prejudicial, tá? Eu digo orgulho. Por quê? Vergonha porque isso vai te limitar em diversos aspectos de se trazer para sua marca, né? Porque as pessoas, claro que elas vão se conectar com os valores da sua empresa, eu mais que ninguém posso falar isso, né? Mas assim, quando a gente sabe que existe uma pessoa por trás, e principalmente quando a gente tá falando sobre arquitetos e designers, que isso é muito forte, porque a gente tem uma concorrência muito grande, né? Então, o que vai diferenciar você do seu outro arquiteto para ele escolher vão ser os seus valores, a sua bagagem, a sua experiência, o que você faz, o seu estilo de criar, né? Então, vai ser isso que vai trazer a diferença. Então, isso para todo profissional funciona, né? Trazer o pessoal, o branding pessoal Sim. para a empresa, ele é importante, dosado e equilibrado, mas é importante. Já você falando de branding pessoal, né? Ou seja, da persona chefe daquele escritório ou quem aparece ali na frente, né? Existe uma preocupação também de como você se posiciona com relação a isso. E eu vejo isso em várias situações. Já fiz muitos treinamentos, né? Participei de tanta coisa que eu falo assim, o arquiteto que não se posiciona, e essa semana eu vi um lojista falando isso. O arquiteto vem aqui com o cliente na loja, senta ali e fica no celular. Nossa, deixa E o cliente os lá. clientes ali, tipo, a esposa fala, o que você acha, amor? E o cara fala, eu não sei bem. E o cliente tá perdido, né? O lojista não sabe como se colocar ali, porque se ele fala alguma coisa, tipo, mas o arquiteto que tem que se posicionar. Então, como você se posiciona com relação a isso? Porque esse canal, gente, está fazendo para vocês, né? Para ajudar a entender, quem tem um pouco mais de experiência, né? De como a gente vai criando essa persona que é respeitada, que de repente está na Casa Cor, que de repente está viajando, que traz conteúdo e tal, mas se ela não consegue colocar isso para as pessoas entenderem, assistirem no marketing, na rede social dela, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E aqui tem uma pergunta que é legal da gente fazer, né? Qual na sua opinião, Kaique, o maior desafio que o arquiteto tem, ou o arquiteto ou o designer, ao enfrentar quando tenta se vender ou alcançar novos clientes? Qual é o maior desafio que você acha que tem? Eu acho que é mais a questão do posicionamento, né? De um ano para cá, eu passei por um rebrand de marca, né? E eu tive que parar o que eu estava fazendo e pensar qual o público que eu quero atingir, né? E outras perguntas, né? O que eu quero oferecer, o que eu quero deixar de marca ali, né? No meu escritório. E aí eu passei a ter essas perguntas. A gente passou por um rebrand. Não é fácil, porque a gente não é só você rever o seu logo, mas é você rever o seu tom de voz, como você vai se comportar, e até o seu posicionamento nas redes sociais, né? Então, assim, não que você vai modificar a sua persona, né? Você vai ser... Porque quando uma pessoa te contrata, e isso eu tenho tranquilidade para falar,
tem muito arquiteto, mas tem muita gente procurando arquiteto, então vocês podem ficar despreocupadas que tem trabalho para todo mundo. Tem cliente tá? para todo mundo, né? Exatamente. E a pessoa quer comprar você, quando eles me contratam, eles querem o tipo de projeto que eu faço. O estilo. Entendeu? O estilo. Entendeu? Muita gente me vê me comunicando, né? E eles querem comprar isso. E talvez vai comprar de outro por causa de outro motivo, enfim, tá tudo bem. Mas eu acho que o maior desafio é você descobrir esse posicionamento, tá? E você só vai descobrir, a gente entra de novo fazendo. Sim, sim. E a verdade, né? E a transparência. E a transparência. Porque é muito ruim quando você contrata um serviço, uma pessoa, uma marca, e você contrata acreditando naquela persona, só que quando você tem aquele serviço sendo entregue, não é aquilo que ela fala que é. Então, gente, quando vocês se colocam na rede social, se colocam num evento e tal, seja você. Se você está montando um personagem, é complicado, mas tem que ser um personagem que seja muito parecido com você. Que uma hora pode dar errado. Uma hora pode dar errado. Exato, né? E a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a transparência hoje em dia, né, a gente fala muito sobre o subconsumo, o minimalismo como estilo de vida, ou seja, o luxo hoje o que é, né? Porque antes tinha muito essa coisa de eu tenho a bolsa tal para mostrar para alguém, ou o carro tal para mostrar para alguém, mas hoje a gente está falando de o que é importante para mim. Então a experiência que o nosso cliente quer ter é a que ele olha na internet, e se aquilo lá não é verdade... Assim, eu acho que assim, o marketing, eu penso da seguinte forma, são três pilares, né, que a gente tem. Então, a gente tem a criação, a parte de criação, a parte de distribuição e a entrega. Então, a parte de criação, é bem isso que a gente está falando, né, o nosso posicionamento, o tom de voz, coisas que a gente acredita, né. Depois a distribuição, daí a gente vai para a parte do marketing, como que a gente vai distribuir isso da melhor forma, tá? Então não adianta você ter um produto super bom e você não saber como você vai distribuir isso, né? E a entrega. Então, imagina, você criou, bolou tudo, fez toda aquela experiência, divulgou bem, mas na hora da entrega você não entregou aquilo que o cliente estava procurando. Então, e assim, o maior marketing seu vai ser uma indicação, um projeto, um trabalho, uma coisa bem feita, tá? Você entregou isso, o seu marketing, às vezes você não precisa nem investir tanto no marketing, porque o boca a boca é o principal ainda, né? Sim, isso é uma coisa, né, Ju, que eu vejo que antigamente era muito indicação, era muito boca a boca. Hoje tem um pouco de rede social? Tem. Mas eu acho que ainda, se você, o pouco que vem de rede social, você trabalha muito bem aquele cliente, o que é difícil. Gente, olha, a gente trabalha com isso, né? O Decorando Mapa Store, ele faz produção para arquitetos. Muita gente não consegue chegar no fim da obra. Muitos arquitetos não conseguem finalizar. Porque não é só, tem o momento do amor, que é o projeto e tal, né? Aí tem a obra, aí a obra é o caos. E, às vezes, nesse caos, porque envolve fornecedores, envolve outros BOs. E às vezes aí não tem o depois. Aí tem um divórcio, né? Porque aí tem a entrega. E a entrega é o que a gente faz lá no Decorando Mapa Store, que é a decoração. A ambientação e o paisagismo e tal. Mas às vezes não chega lá com o arquiteto. Até no projeto tá lá o objeto, tem o paisagismo e tal, mas o arquiteto, o cliente acaba... No meio do caminho tem e aí um entra essa ruído coisa ali. da verdade que foi empregada na rede social, e também de como você conseguiu se relacionar com aquele cliente, da maturidade do profissional, de saber lidar com aquilo, de saber comunicar para o cliente, com o cliente, que a obra é sinônimo de problemas, mas que eu vou estar do seu lado, né? E também se certificar de bons fornecedores. Então tem um monte de coisa aí no meio, né? Mas o marketing tem que estar alinhado com tudo isso, né? E aí tem uma pergunta aqui para a Ju, que é: o que você acha que são os maiores erros que você vê em arquitetos e designers cometendo quando eles tentam se promover, né? E se tem algum conselho para melhorar esse posicionamento deles? Com certeza. Como o Kaique estava falando, né? Ele tem uma venda que ela as pessoas... É o ideal, né? Então as pessoas, elas chegam até o Kaique porque ele tem um tipo de projeto específico. Mas por que elas chegam? Porque normalmente cada um tem sua identidade, isso é natural.
né? Cada um se sente mais confortável ou sabe mais fazer de uma certa forma cada projeto, né? Então, tem pessoas que são mais minimalistas, tem pessoas que gostam do maximalismo, tem gente que prefere algo mais industrial ainda, né? Por mais que a gente fale que a onda já tenha passado, na verdade ela continua, só não tá mais nas trends, né? Não tá mais em alta. Mas mesmo assim, existem muitas pessoas que continuam gostando do industrial e ele é lindo, né? E tem aquele ele que tem sua beleza. não quer se encaixar em nenhum padrão, Também, né? Exato. Tipo, eu não sou esse é o industrial, maior, eu não esse sou é o pior. minimalista, eu não sou... Né? Esse Eu é um sou problema. a minha casa, que a gente está falando aqui que a 2025, o Casa de mote é vó. casa de vó. Casa de vó Exato. que é aconchego, é apego, é textura, é um pouco Textura. mais de cor e tal, né? Aquela coisa do cheirinho do bolo, do pão de queijo, né? Então, e aí, eu acho que esse posicionamento é muito importante. Então, por que que eles vão até o Kaique? Porque ele se posicionou falando, olha, eu faço projetos dessa forma. E aí, as pessoas que querem projetos daquela forma vão até o Kaique. Isso é de posicionamento, isso é consistência e constância. Então, são 2 Cs que eu falo assim que são essenciais para a gente ter uma boa estratégia, né? Constância e consistência. A consistência, porque você precisa trazer uma informação contínua. Você não pode falar, olha, eu sou assim, mas eu também sou assado. Porque aí, se você faz essa ambiguidade, e aí eu tô falando a nível de neurociência, porque eu tenho estudado muito isso, muito sobre neuromarketing, né? A nível neural, o nosso cérebro fica confuso quando a gente traz informações ambíguas, inconsistentes. Então, trazer uma consistência no que você está falando. Então, eu faço projetos dessa forma. E aí as pessoas vão até você buscando esse tipo de projeto, né? Às vezes a gente quer atender todo mundo. E eu acho que esse é a maior complicação. Então, assim, eu quero ser acessível. Mas quem é acessível não consegue pagar o valor do meu projeto. Exatamente. Porque você tem que se posicionar. E isso é numa ida com o cliente até a loja, isso é no seu Instagram, na sua rede social. Então, a transparência também entra aí. Tudo se comunica, cria uma unificação, né? Então, você ser uma pessoa transparente, eu acredito que, assim, essa coisa da transparência, né? Também existe o fake it till you make it. Então, tipo assim, se você não é essa pessoa que você criou, tente ser ela, sempre, né? Porque você tá mostrando sua melhor versão, você não vai mostrar uma versão meia boca. Então, Exato. se force a ser essa pessoa, né? Grave quando você puder. Seja simpático. E aí eu acho que entra na transparência e na consistência. Porque se você mostra isso no seu perfil e você não mostra isso na realidade, inconsistência. Se você vai numa loja com um cliente e você não sabe o que decidir, o que fazer, inconsistência. Porque ali no perfil você mostra que sim. E você tem que trazer essa unificação do seu branding pessoal. E aí eu tô falando exatamente na área de arquitetura. Claro que para outras áreas também, mas como a gente tá direcionando para isso, né? Principalmente na área de arquitetura, porque a gente tá falando de uma persona, a gente tá falando de um arquiteto que tem uma mente por trás, que tem uma bagagem que fundou aquela ideia de eu faço esse tipo de projeto, né? E exatamente isso que também o Kaique comentou, de a gente tem um público específico nosso, né? Então, por exemplo, vamos supor, hoje eu vendo projetos para pessoas que preferem um projeto acessível, né? A um projeto super elaborado, né? Mas eu gostaria de ter clientes alto padrão, o que é muito comum. Quando a gente vai evoluindo, né? A gente quer ter clientes que possam pagar, que a gente não tenha que produzir em massa, né? Que a gente quer ter uma qualidade. Então, essa mudança precisa ser suave, mas ela precisa acontecer. E aí você precisa mudar sua forma de criar conteúdo e ir atrás do seu público-alvo. Ele não vai ser... Normalmente o público-alvo não é quem já compra de você, não é quem normalmente tem o seu produto, normalmente é quem você quer alcançar. E aí você vai criando, vai estruturando toda a sua estratégia pensando nesse cliente ideal. Então tem todo um preparo para essa mudança, né, na carreira, porque eu entendo, né? A pessoa saiu da faculdade. Se a pessoa ela já tem, porque aí também tem o antes da faculdade, que é a vida pregressa dela, tipo, ela tem uma família que teve condições de dar o melhor estudo, que viajou pra caramba, que, né, várias questões que vão formando, tipo, que tipo de público eu tenho relacionamento, que tipo de ambientes eu convivi, porque aí não adianta falar para esse cara que de repente tem toda essa oportunidade e ele não vai saber como é que faz casa em comunidade, né? Exatamente. Que de repente é um outro nicho.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, o que tem por trás, o que aprendeu na faculdade e o que ele quer vender. E aí o marketing está muito relacionado a tudo isso, né? Exatamente. É uma coisa que ela falou, assim, que eu também, eu acho que é a maior dificuldade real. É você ter esse público que você quer e ter... Na verdade, assim, nós criamos espaços, né, da nossa forma que a gente acredita ali que é esteticamente bonito, enfim, né. Até o ponto dos clientes chegarem até você e pedirem exatamente aquilo que você acredita, aquilo que você faz, é maçante mesmo. Você tem que construir todo um caminho, né? Então é a mesma coisa, você gosta de tatuagem old school, um tipo. Aí você não vai num tatuador que faz old school e pedir pra ele fazer realismo, entendeu? Que é um cara que não tem nada a ver. É a mesma coisa com um arquiteto. O arquiteto, ele faz um tipo, ele faz, sei lá, ele mexe com biofilia, enfim, e você é um cara totalmente que não quer ter plantas dentro do seu apartamento. Então, é um processo demorado. Eu falo com muita humildade que a gente está nesse caminho de ter esses clientes que vão chegar até a gente e falar assim, pô, essa é a arquitetura que o escritório faz e é o que a gente quer, né? Isso demora, né? Isso é bem demorado. Assim como o cliente é confuso, Exato. o arquiteto também é confuso. Confuso, Porque exato. o processo, é o que você falou, a gente começa de qualquer jeito, do jeito que dá. Vai pegando uma Vamos coisa lá. ali, sai da faculdade, pega e vai fazendo. Aí começa com o quarto da tia que precisa reformar, Exatamente. e aí não sei o que, aí algum parente indica e assim vai. Só que depois você vai começando a trilhar um caminho. É esse caminho que eu quero seguir. Eu, por exemplo, comecei, foi engraçado, porque eu trabalhava em banco, né, e mudando de um banco para outro, o sindicato dava um valor para um curso que era obrigatório, e aí eu peguei e fiz um curso rápido de design de interiores, conheci um arquiteto, e eu já fazia uns apartamentos que eu comprava, reformava, vendia. E falei para o arquiteto lá, que era o professor. Falei, arquiteto, eu tenho uma empresa que faz, era tipo uma empreita, né, um empreiteiro, que eu não tinha formação. E aí ele falou, tô com um projeto de uma casa em Valinhos, você não quer construir? Falei, quero. Imagina, não tinha formação, não tinha nada, mas eu tinha uma equipe boa, que eram legal. bons naquilo. E aí a gente fez. E ali eu descobri que eu não gosto de fazer casa. Eu gosto de interiores. Mas isso foi o começo, foi né, o pontapé. Ali, então, né? a gente vai construindo esse trilhar de para onde a gente quer caminhar. E as pessoas também, você imagina o cliente final que está formando uma família agora, é o primeiro apartamento. Ele também não sabe. Ele vai pelo Pinterest, ele vai pelo que a gente coloca na rede social. Mas o cara que já está no quarto, quinto, ou que tem várias coisas que ele já participou de reforma e tal, muita coisa ele já sabe, muitos caminhos ele já trilhou, né? Mas é óbvio que tem um pouco do cerne de cada escritório, tipo, como você falou, esse aqui tem uma pegada mais industrial, Sim. Esse aqui tem uma pegada mais de biofilia, esse faz mais corporativo, então isso vai ajudando a entender, mas também tem que entender o que você, como escritório, como arquiteto, designer, né? acredita e quer, né? E é legal a gente falar disso porque você sente que os arquitetos geralmente têm receio de vender, isso impacta no sucesso deles, né? Eles têm, tipo, não, eu não vendo, eu sou artista. Sim. Você tocou num ponto aí que como a gente disse, todo mundo tem que se vender, né? Então, qualquer profissão você tem que ser vendedor, você está vendendo, tá? E o arquiteto não é diferente. Então, a gente tem que parar com essa besteira de achar que a gente não pode vender um serviço, tá? Agora, a forma que a gente vende o nosso produto é diferente de, por exemplo, um tênis no shopping, tá? Que a pessoa vai comprar por impulso. É totalmente diferente. A nossa venda ela é um pouco mais, é uma venda mais velada, né? Então a gente vai aquecendo o cliente no Instagram, é uma indicação que você tem um contato com ele, e a partir daí você vai esquentando aquela venda até ela realmente acontecer. Então é diferente de e eu prefiro assim também, tá? Porque eu prefiro que o cliente pegue meu orçamento, reflita, até faça outros orçamentos, porque se ele viu o valor no que eu tô fazendo, ele vai me contratar, né? Só que você precisa ter esse posicionamento, saber se apresentar. Então, você vai entregar um orçamento, você vai mandar no WhatsApp, mandar um e-mail e acabou. É legal, marca uma reunião com ele, apresenta o orçamento e a partir daí você já esquentou o cliente e aí vai virar uma venda, né? Então, a gente tem a intenção de vender a todo tempo, tá? Então, você que é arquiteto que
Ah, não, tô com medo de vender, tô com vergonha de vender. Cara, é aquilo que eu sempre falo, vergonha não paga boleto, tá? Então, tem várias técnicas para você aprender a vender dessa forma, né? Mas é uma dica minha. Faça esse aquecimento do cliente, vai trabalhando. Então, só voltando naquela questão que a gente estava conversando do cliente que você quer alcançar. Então, pô, eu quero um cliente alto padrão, mas será que você está preparado para atender um cliente de alto padrão? Ou é um caminho que você vai ter que trilhar, você vai ter que ter uma certa experiência, né, para atingir aquele público, né? Então, quando eu passei nesse rebrand de marca, assim, peguei e comecei a imaginar, assim, fechei meu olho e falei, qual que é o tipo de cliente que eu quero atingir? Aí eu elaborei uma persona que chama Sofia, o nome dela é Sofia, tem 42 anos, gosta de texturas, mora num apartamento X, então eu fui criando um Né? personagem ali, e falei, pô, o que que ela gostaria de consumir, né? Que tipo de tratamento ela gostaria que eu chamasse para apresentar o orçamento tomando um café? Não, ela é mais prática, então é melhor já mandar no WhatsApp. Então, a partir daí, começaram a vir mais clientes com essa característica que eu estava Com esse querendo. perfil, Com né? esse perfil. Então, pô, eu quero um cliente que gosta mais dessa questão de brasilidade, um exemplo, né? Então, as postagens, a paleta de cor, como que você vai atingir esse público, né? Então, eu acho que é isso. E essa venda foi acontecendo. Então, respondendo essa pergunta, né? Se você tem vergonha de vender, cara, você está por fora, você tem que repensar se você vai querer continuar trabalhando com isso, tá? E a venda, eu acredito que a venda ideal para esse tipo de serviço nosso é uma venda que seja mais, não seja tão agressiva como um vendedor de tênis, onde ele chega e já quer puxar você ali pelo braço, quer mostrar ali. Não é assim, que você vai passar 3, 6 meses com o cliente. Imagina, ele comprou por impulso. Como que vai ser esse relacionamento, E, na né? verdade, hoje a gente não vende o produto pelo produto, né, ou o serviço. A gente vende o benefício que aquilo vai trazer, né? Exatamente. Então, eu penso muito se é um residencial, cara, quem vai morar naquela casa? O que aquelas pessoas querem, precisam, qual a necessidade dela? E é isso que eles querem ouvir. Eles querem que a gente entenda a necessidade dele. Então, quando você está falando agora de público-alvo, vocês estavam falando, né? Eu fiquei imaginando assim, eu quero atender. Esses dias eu recebi uma demanda de uma loja de relógios de luxo dentro de um. Aí eu pensei assim, eu quero ter esse cliente, porque aí é o cliente do Patek de não sei quantos mil reais, que não tem a ver com o meu cerne. O que Eu você não quero isso, acredita, com o que eu acredito. Exato. Eu quero essa pessoa que está valorizando o trabalho manual, que está valorizando o seu trabalho, que te ouve, que é educada, que entende o processo todo de uma reforma, que confia. Esse é o cliente que eu busco. Então, eu tenho que entender que não vou pegar o cara que quer fazer, sei lá, a loja de relógio Patek, ou que vai querer andar de Lamborghini. Não faz sentido. Eu não estou ali, buscando né? isso, Entendi. né? E então a gente tem que tomar essa precaução, né? E Ju, pode eu falar. vou só complementar uma coisa que a gente estava falando sobre o pessoal que está se formando, né? Eu tenho 22 anos. Então, assim, eu tenho 22 anos, eu abri uma agência de publicidade no meio da faculdade. E aí a gente começa a achar que tudo tem que ser feito com muita pressa. Então, eu não sei vender, e aí a gente começa a ficar desesperado, e aí eu não sei, eu sou uma pessoa que tem vergonha. Eu já tava explicando pra uma pessoa que me falou assim, eu não sei falar, eu não sei apresentar, eu não sei o que eu faço, porque eu vou apresentar uma coisa na faculdade, eu não consigo. E com o cliente, quando eu tiver um cliente? Aí eu falei assim, é o que o Kaique tá falando, tudo é prática. Tudo é a gente testar. A única coisa que você não pode fazer é se limitar e falar, não, eu não vou fazer isso. Porque aí você tá perdido. Aí você realmente não vai conseguir. Porque se é isso que você tá se contando, Sim. não vai Você dar. tem que acreditar. Você tem que acreditar no seu trabalho, você no que tem você uma dificuldade, faz. ok, né? Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais expansiva, mas também tem ajuda. E eu falo muito isso para os profissionais novos. Gente, vocês estão começando carreira, eu falo muito para os nossos apoiadores, para as pessoas com quem eu me relaciono, tanto arquitetos que já têm uma bagagem, quanto
fornecedores, ajudem a formar profissionais bons. E o ajudar a formar poxa, você vai, por exemplo, na Porto Belo Shopping em Santo André. Aí você chega lá e você não sabe, você nunca foi numa fábrica de porcelanato, você não sabe como é que é feito aquele porcelanato, você não sabe se aquilo é para área externa, área interna, porque assim, você tem uma noção geral do que te falaram na faculdade, ou você entende um pouco, mas tem muitos detalhes. Então, se você, lojista ou vendedor, consegue te mostrar um lado um pouco mais técnico de você entender, cara, você vai ficar eternamente grato, né? E também ter o cuidado de passar isso para o arquiteto sem que o cliente perceba que às vezes, porque essa questão da transparência é muito importante. Eu falo para o cliente, isso aqui não é o meu core principal, mas eu vou entender e vou te dar um posicionamento, vamos ver quem é especialista nisso e tal. E pronto, o cliente vai ficar muito mais satisfeito do que você tentar falar uma coisa que não sabe se é aquilo. Né? E abraçar tudo, né? E abraçar tudo. Então não tem, por mais que você seja generalista, não dá para você ser especialista em tudo. Não. Né? Então é uma coisa que eu falo para os lojistas, para os fornecedores, para eles ajudarem a formar. E a gente aqui é a mesma história. Esse canal é para isso, gente, para ajudar a vocês entenderem que todo mundo passa pelo que todo mundo está passando. A gente gravou aqui com a Bruna, que trabalhou comigo, e ela trabalhava comigo, design interiores, beleza e tal. Ela montou o escritório dela e passou por perrengues. Ok, mas o bom é que ela aprendeu um pouco antes e ela já aprendeu, que isso aqui não dá para fazer. O fornecedor tem que ser um fornecedor certificado, ou tal coisa eu não vou fazer. A mesma coisa eu falo de marketing. Poxa, eu não sou o cara especialista nisso, contrata alguém. Exato. Pede ajuda para alguém que entende, e vai fazer um trabalho de melhorar isso, porque todo mundo que começa capenga, mas depois vai ajeitando e vai perceber que dá para fazer. Pode não ser o melhor da vida. Exatamente. Né? A gente estava até conversando, ela estava me mostrando um pouquinho do trabalho dela e realmente, assim, se você tem a possibilidade de contratar uma empresa que vai trabalhar o seu marketing, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena porque é uma parte importante do seu escritório. Então... A gente entende que no começo vai meio que, tipo... Você é seu próprio gargalo, né? No você começo vai trocando tipo assim. o pneu com o carro andando, né? Então, vou, né? Só que depois, você pode começar aos poucos. Olha, eu vou contratar alguém para fazer um vídeo. Só coisa vídeo. mais pontual, né? E aí eu tenho um materialzinho. Né? Vou fazer um rebrand do meu logotipo. Fazer um cronograma. Exatamente. Vou fazer um cronograma com essa pessoa e vou pedir para ela fazer 2 vídeos para mim por mês. Isso eu acho muito, muito importante mesmo, né? Porque ninguém é especialista em tudo, como a gente falou. E o negócio do arquiteto é projeto, obra, entrega, é o cliente. Agora, pede para o arquiteto gravar vídeo, alguns vão bem. Você, por exemplo, antes de começar a trabalhar com arquitetura, você já começou a pensar no marketing. Demorou bastante, né? Mas não é todo mundo que é assim. Né? E às vezes precisa de alguém, se puder pagar, ok. Se não pode... Começa a fazer umas mentorias, começa a ver como é que eu faço a gravação, porque também a gente vê que tem muita agência que vende o serviço, mas não entrega o conteúdo. Ela fala, olha, eu organizo, eu faço legenda para você, eu faço post estático, faço tráfego, né, que também é uma outra questão polêmica que a gente vai falar um pouquinho, mas você me manda o conteúdo. E isso não é só para arquiteto, não, para empresas também, né? E aí, quantas empresas a gente vê que, tipo, não rola. Porque você vai depender do cara que é o empresário, que está preocupado com 1 milhão de coisas com a entrega dele para o arquiteto e para o cliente do arquiteto, para ele parar para fazer um vídeo para mandar para agência? Não dá. Entendeu? Complica, né? Então é uma coisa complicadinha. Tem uma coisa que eu falo que é sobre o Instagram e acho que a gente vai falar também um pouquinho sobre Pinterest depois, mas... O Instagram ele é uma vitrine, né? Eu sempre falo isso. Ele é uma vitrine de uma loja. A pessoa, ela passa, olha uma vez, vê como que é. Talvez ela não vá comprar naquele momento, né? Ela passa, dá uma olhada, gostei. Outro dia, passa outra coisa, ela, nossa, que legal, acho que eu vou entrar. Aí ela entra na loja, dá uma olhada nas peças, gostei, e ela sai. Aí ela passa uma outra vez, e aí ela passa uma amiga, olha, tem uma loja que tem isso, olha que legal. Aí ela, nossa, eu tô precisando disso. E ela vai lá e compra. E aí ela vai outro dia, você gostou? Gostei. Aí ela vai lá e, então também vou comprar. Ela vai, entra e compra. E ela ainda vai indicar. Então, o Instagram, ele é
a vitrine. Por isso a a pessoa vai importância da olhar. constância e do storytelling. Isso, do storytelling. Porque se você uma hora posta uma coisa, outra hora você posta outra coisa completamente diferente, outra hora... Diferente. Então a pessoa fica perdida, tipo, mas quem é esse camarada, né? Não tem E consistência. não tem consistência, não tem constância, não tem coerência, Estratégia. né? Estratégia, porque esse storytelling, que é muito importante, é tipo, você começa, tipo, tô falando de um apartamento. Aí você mostra o antes, você mostra uma execução, você mostra um detalhe, não sei o que e tal, ele acabado, você fez um storytelling. Ah, não, você vai lá e fala assim, ó, isso aqui. E depois você muda totalmente. Agora eu tô na França, Sim. sabe? É complicado. E aí a gente entende que a pessoa que está fazendo aquilo, se ela não tem, às vezes, alguém para orientar e tal, vai. E às vezes é isso também. Eu vejo vários arquitetos blogueiros e tal, que mostram o dia inteiro, conteúdo do dia inteiro, sabe? E tudo bem, é um perfil. Aí tem perfis também que, tipo, não põem story todo dia no Instagram. Também tudo bem, porque não é quantidade, é qualidade. São Mas estratégias também, né? estratégias, Estratégia. exatamente, né? E aí, Jo, aproveitando isso, eu queria te perguntar, o que você acha que é tendência no marketing digital que vem surgindo e que pode beneficiar os arquitetos? Então, é aí que entra o Pinterest, que eu tava falando, né? Ele já tem um tempo de atuação, né? Mas eu acho que muita gente ainda não se tocou que o Pinterest ele é uma ferramenta absurda, né? Então, eu tenho várias pessoas, assim, clientes, pessoas que estão começando, né, a entrar no mundo do Pinterest e, assim, é um sucesso, porque a arquitetura ela é muito visual. Tudo relacionado à arquitetura é muito visual. As pessoas precisam enxergar para entender o seu core, para entender o que você faz. Então, é a mesma coisa, é muito parecido com a ideia do Instagram, mas é muito diferente. Então, eu vou salvar essa referência para depois. Vou salvar essa referência para depois. Aí um dia você olha e fala: "Nossa, mas será que eu não, como que eu consigo fazer isso?" Porque o arquiteto muitas vezes ele não vai copiar, né? Se é um arquiteto, né, enfim, que tem seu posicionamento, que tem seu direcionamento, você não vai conseguir forçar para ele, muitas vezes, um projeto que não é do tipo dele, ou que ele percebe que é de outra pessoa, né? Ele não vai fazer isso por ética também. Aliás, isso é péssimo pra gente, né? Eu Então, quero e fazer aí... igual Igual decorado. igual Ele esse. faz igual decorado? Acontece muito. Exato. E aí, assim, ele vai atrás daquele arquiteto pelo Pinterest. Então, é uma ferramenta que eu acho que tá sendo subutilizada. Eu acho que tem muito potencial de crescimento nela. E eu acho que menos formalidade. Tá? E eu não tô falando de tipo, agora eu vou começar a falar gíria nos vídeos. Não, não é sobre isso. Vou colocar emoji nas legendas. Às vezes não é o tipo de conteúdo que você tem que criar se você tá falando de um alto padrão, né? Médio alto padrão. Mas assim, de repente você parar de usar palavras difíceis. Porque o nosso cérebro, ele gasta caloria, né? Ele conta as calorias que a gente gasta. Então, quanto mais informações difíceis eu tenho dentro de um vídeo, mais o meu cérebro me fala, isso aqui não tá legal. Por quê? Porque eu tenho que gastar mais calorias do meu corpo, e isso eu tô falando a nível de instinto animal, né? Mais calorias eu tenho que gastar do meu corpo pra poder entender aquela informação. Então, ele vai falar assim, opa, não sei se eu quero, não tô afim. Porque por mais que seja um esforço mínimo, já é uma coisinha pra ele ficar desconfortável. Então, trabalhe com informações claras. Não fica criando palavra, não fica colocando técnica. Seja claro, e fale o que o seu cliente quer ouvir, e não o que você quer falar. E sem escrever muito. Sem escrever muito. Então, mas aí também tem a pessoa que gosta de ler, né? Tipo, eu vejo posts, às vezes, estáticos com um carrossel de texto. Começa legal, mas depois você fala... Cansei. Mas aí é o tipo da pessoa, Sim. que é mais acelerada, que é mais, né? E aí tem a pessoa que gosta da técnica, do ler e tal. Então tem público para tudo, mas também tem o que você vai trazer daquilo. Hoje, na grande maioria, a gente vê que as pessoas ficam, sei lá, 3, 6 segundos e pum, vira. Então, se não, logo no começo não chamou atenção, o cara passa, né? Ou pro Exato. lado ou para cima. E aí, falando dessas ferramentas, né? O que você acha que te traz? Não sei se você faz TikTok também, ou se você só faz Instagram, e o Facebook, que já tá meio para lá e tal, mas engraçado que eu tenho visto um pouco de Facebook voltando. Sim. Como é que você atua aí nesse sentido? Então, a gente é bastante forte no Instagram, né? E agora a gente começou a diversificar e aproveitar o conteúdo que a gente já tem para o TikTok também, né? Eu percebo que lá é um público
pouco mais diferente aí do Instagram, um pouco mais jovem, enfim. Mas eu acho que é uma tendência aí que a gente não pode ignorar, né? E são várias mídias aí que a gente quer estar presente também, então os shorts do YouTube, talvez a gente pegar, a gente está elaborando como que a gente vai tentar reaproveitar os conteúdos que a gente já posta naturalmente no Instagram, e enfim, né? E no Facebook é meio que vinculado, então acaba que uma publicação acaba aparecendo lá também, né? Então a gente acaba sendo mais forte, o principal mesmo é o Instagram hoje, né? A gente tem um retorno maior ali, mas eu gostei muito da questão do Pinterest, de acender uma luzinha aqui, que a gente também precisa estar presente lá e faz total sentido, né? Muitos clientes salvam pastinhas, né? Na Então, maioria, começa a né? pegar lá e essa Sim. pastinha que eu criei, que essa é uma coisa que só dá para fazer lá, né? Exatamente. Né? E você tá lá presente também, eu acho importante. Acho que você tem que aparecer para ser visto. É isso. Então, onde você estiver ali, eu acho importante, tá? Concordo Muito bom, super. muito bom. Você sente que a presença online é tão importante quanto a qualidade do trabalho? Ou seja, você acha que uma boa estratégia digital para compensar alguma falta de visibilidade física ajuda, né? Então, assim, o trabalho tem que... É um pouco do que a gente já falou, né? O trabalho tem que ter totalmente relacionado com quem você é digitalmente. E presencial, né? Tipo assim, eu acho que muito da pergunta também é, às vezes você não consegue estar presente, né? Principalmente quando a gente tá falando de início de carreira, nós, pequenos empreendedores, nós somos um gargalo nosso, né? Então a gente tem que fazer tudo. Contabilidade, parte financeira, contrato, a produção, tem que estar Marketing. atenta, gerenciamento, marketing. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, às vezes, impossibilita da gente demandar tempo para o nosso branding pessoal, que é ir nos lugares, eventos, participar e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é muito nesse quesito. Se o marketing ele consegue ajudar nessa falta de presença física, de estar no lugar. Sim. Assim, eu tô no Instagram já há bastante tempo, né? Com esse Instagram pessoal, acho que desde 2017, 2016, por aí. E tem pessoas, seguidores que me seguem e nunca me viram desde aquela época, né? E interagem, assim, pra mim isso vale ouro, assim, porque você tem um público que vai e volta ali, né? Eu ainda acho que você tá fisicamente ali é super importante, né? O olhar, você conversar, te dá uma intimidade maior com o cliente e uma questão do network também, dos fornecedores, né? Então, cada evento que eu vou, acabo conhecendo outros profissionais, outras pessoas, a gente troca experiência, então isso é uma coisa valiosa, né? Que a gente tem que manter também. Mas tem toda essa questão de dificuldade aí de você estar presente, né? Então, e principalmente no comecinho, né? Que você tem um monte de demandas e não delega nada. Então, E aí essas demandas todas, como a Ju falou, tipo, contabilidade, financeiro, RH e tal, e muitas vezes você é sozinho em tudo. Você faz o projeto, você faz tudo. E aí você acaba dando prioridade para aquilo que é mais visível e aquilo que não é tão visível, às vezes a gente esquece, o que é muito ruim. Porque tem coisas que são de back-office e que são extremamente importantes, como a organização do escritório e outras coisas, que não tem nada a ver com o marketing, né? Mas o marketing é importante porque eu vou aparecer, as pessoas vão me contratar e aí eu ganho dinheiro, né? E aí foca naquilo e esquece o resto. Exatamente. Que é uma coisa que eu vejo que é um tema até para outro episódio, que é a parte de gestão. Não só de pessoas, mas do escritório em si, que muitas vezes não é físico, muitas vezes é um escritório na sua casa, Cada um na sua casa. num lugar público que você vai atender o cliente, que cada vez mais acontece isso, porque também hoje manter uma estrutura física não está fácil para ninguém, mas a importância disso tudo, né? Então é importante a gente falar sobre isso. E eu também acho que tem uma coisa que a gente estava falando sobre isso de se vender. A gente tá falando de back-office, né? Então, eu acho que entra bastante nessa coisa do físico versus digital. E aí, você participar muito fisicamente, e aí você deixar essas coisas, outras coisas de lado, eu acho que atrapalha. Porque se você não tem uma vitrine, que é o que a gente tá falando de Instagram, de Pinterest, de portfólio também, né? Claro. Como que você se vende? Então, você tem que ter essa estrutura base, você tem que ter um planejamento, você tem que ter cabeça, não de arquiteto e designer,
de empreendedor, já. Você tem que estar num próximo passo. Porque senão você tem que trabalhar para alguém, realmente. E tá tudo bem, né? São formas diferentes de fazer funcionar. Legal você falar isso, porque quando eu comecei, aliás, antes de começar, pela história que eu contei, comecei com a cabeça de empreendedor, aí eu não tinha formação, como eu falei, e aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, pô, preciso fazer para cliente, mas como é que eu vou vender um serviço se eu não tenho formação? Aí eu fui fazer uma pós, porque eu não queria fazer arquitetura, eu sou designer de interiores, porque eu já tinha algumas faculdades e falei, cara, eu não vou fazer arquitetura agora. Aí fiz uma pós em design de interiores, um MBA na época, o que me deu uma formação para poder vender o serviço. Mas assim que eu pude, eu já comecei a contratar gente, porque o meu negócio é esse aqui, é relacionamento, é estar perto das pessoas, é fazer relacionamento com o cliente, é ver o ambiente quando ele está cru, imaginar ele como vai ficar, ouvindo a história do cliente. Então, tipo, o cliente pensa nisso, pô, isso aqui vai ficar lindo aqui, não sei o que e tal, e na verdade está no contrapiso. Então, esse é o meu dom para arquitetura, mas também o meu dom para relacionamento. Então, tudo bem se a gente não é bom no marketing, contrata alguém. Ah, eu não sou bom, ou eu não quero ficar, às vezes não é nem ser bom, tipo, eu não quero ficar fazendo o projeto. Eu tenho a ideia, eu vou passar essa ideia e a minha arquiteta ou minha equipe vai fazer, e ok, tudo bem, mas você está ali como o cérebro daquela situação toda, né? Então é importante também vocês saberem que o crescimento proporciona isso, mas também tem gente que não consegue delegar. Ah, sim. Né? Não sei se é seu caso, mas... não, porque assim, é difícil, né, sim. também, porque é como se fosse um filho o projeto. Hoje no nosso escritório tem mais um arquiteto, né? Uma arquiteta e um estagiário, né? Então, e eu tive que aprender a delegar para poder participar de eventos, e quando a gente fala assim, participar de eventos como se fosse uma coisa de luxo, assim, mas é um trabalho você tá ali, entendeu? Sim. Não é que você tá confraternizando ali que você não tá trabalhando. Os clientes falam assim, o cara só vive tomando champanhe, o cara só vive viajando. Gente, isso pra gente, ó, é capital intelectual. A gente vai, por exemplo, sei lá, Milão, todo mundo vai para Milão uma vez por ano por causa da feira de Milão. Cara, aquilo traz um pouco do que a gente falou aqui. Às vezes são referências. Não é que você vai conseguir aquela ferragem igualzinho que está lá na Itália, mas você sabe qual é a tendência, para onde está caminhando o mundo ali. Ou às vezes num evento de uma fábrica. Uma fábrica está agregando cultura e repertório para você criar, entendeu? Então, fora essa questão que eu estava falando para você de você conhecer pessoas, o network mesmo, essa questão que você pontuou agora, é você criar repertório, entendeu? Coisas que você vai observando, vai olhando, nossa, que iluminação diferente, nossa, que você conhece um artista, um cara que desenha móveis, enfim, você vai criando um repertório estofo para chegar talvez num cliente alto padrão que, se for o seu objetivo, né? Então, eu acho que delegar é uma arte também, é difícil, porque eu sou um cara muito centralista, eu era um cara muito centralista, tudo tinha que passar por mim. E não cresce, né? E você não cresce, você fica ali. Então, a partir do momento que eu falei assim, olha, eu sempre vou participar da parte criativa, né? Mas tem coisas e outras coisas que eu vou ter que ceder, que talvez não vai ficar do meu jeito, e nem sempre o meu jeito é o melhor. A partir disso que eu fui percebendo, a gente foi tendo um crescimento maior, entendeu? Cresce porque você aprende a ouvir, a compartilhar. Exatamente. Né? E delegando, você acaba tendo tempo para você também cuidar de outras coisas que também são importantes. E aí entra um outro negócio que eu falo para as pessoas, que é a perda. A perda acontece. Então, assim, a gente formou muita gente no escritório, você também está formando pessoas, num estagiário que entrou agora, vai aprender pra caramba, e esse cara um dia vai sair. Vai sair. E aí você fala, puxa, mas ensinei tanto e tal. Ok, faz parte. Né? Gente boa, você ajuda. Isso eu acho que até é um trabalho social nosso, sabe? De fazer isso que a gente está falando aqui do podcast, de ajudar as pessoas nesse momento, mas também dentro dos escritórios a gente faz isso. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que estar nesses eventos, fábricas, workshops sobre produtos X, porque aí ali a gente aprende e traz aquilo para dentro do escritório, e muitas vezes eu até levo a pessoa para entender um pouco mais daquele mundo que às vezes o cliente acha que a gente está só aproveitando a vida, mas não é. A gente está trazendo o repertório para a gente, né? E aquilo que a gente tá falando, né? Quando a gente tá falando do empreendedorismo,
a ponta mais importante sempre vai ser a venda, porque é o que gera dinheiro para a empresa. Sim. Então, muitas vezes, muitas pessoas não entendem realmente. Porque essa coisa da gente participar de evento, fazer networking, tá falando com alguém, as pessoas acham, tá tomando café, tá fazendo não sei o quê, tá indo na academia, só faz isso, né? Mas não, aquilo é o que vai trazer o cliente, porque aquele contato, ele pode conversar com alguém que também quer, que precisa do seu trabalho. E sempre tem gente precisando. Então, assim, eu tô nesse momento onde eu tô vendo como que funciona essa coisa de perder, de reconquistar e perseverança, né? De você continuar. Então, entender que você vai ter que treinar outra pessoa E às vezes, e vai né, ter que é acontecer. importante você falar isso porque, às vezes, é aquilo que eu falei no começo. A perda não é a perda, é um aprendizado, Uhum. É aprendizado. né? E às vezes você força uma situação que não é para acontecer. E aí você vai, até a hora que você fala assim, ou eu cedo, ou eu vou morrer aqui nessa história, né? Então, Ju, a gente está caminhando aí, faltando uns 20 minutinhos para o nosso final. O que você me diz sobre ferramentas para esse segmento que ajudariam eles a começar ou entender um pouco mais sobre o marketing digital? Ferramentas de edição, de captação e etc. Olha, o feijão com arroz bem feito funciona, tá? Então você não precisa de uma super ferramenta de edição, você não precisa aprender uma nova forma de editar. Pega um CapCut, vai ser mais que o suficiente pra você, tá? Celular funciona muito bem. Claro que com uma câmera boa já, né, um iPhone e tal, a gente já tem que pensar nessa direção. Mas assim, Não eu acho que precisa as ter maiores equipamentos ferramentas, mirabolantes, a né? melhor ferramenta é uma estratégia bem feita de roteiro. Isso. Então, tenha um celular legal, um CapCut que você sabe mexer o básico. Tudo isso, gente, vocês aprendem muito em YouTube, tá? Vai lá, como é que faz, como é que corta, como é que põe Tranquilo. transição. Não, e mexendo. E o menos é mais, né? Porque também não dá, sabe, tem aqueles... Transições também, gente, pega leve nas transições, Tem aqueles por favor. apps que fazem os negócios, transição que aparece fogos e tal. Não, menos é mais. Peguem leve nos efeitos. Eu prefiro corte seco. Pega uma trilha sonora que vai fazer a diferença e faz um roteiro de um conteúdo direcionado. Então, não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa aprender a mexer no Adobe, no After Effects, nada disso. Você precisa ter um bom roteiro. Então, tenha uma chamada no começo do vídeo, tenha um desenvolvimento legal que você saiba falar sobre e tenha uma chamada. Então, fala alguma coisa no final que impacte o seu cliente. E tudo isso a gente tá falando de quantos segundos? Tudo isso a gente tá falando de 30, 45 segundos. Tá, parece que é um filme, gente, né? Que ela tá fazendo ali, mas é de 30 a 45 segundos. Ou seja, você abre com uma chamada legal, você mostra rapidamente o conteúdo e um encerramento, Isso. né? É mais ou menos isso que você faz? É mais ou menos isso que eu faço. Assim, hoje a atenção das pessoas é muito rápida, né? Então, você tá consumindo, às vezes você tá lá passando, então você precisa chamar a atenção da pessoa logo no começo. É isso que ela falou, você tem um conteúdo bacana para você explorar, e aí depois uma chamada para curtir, compartilhar, salvar, enfim, tá? Ou então você tem um gancho para o vídeo continuar, então você termina o vídeo de uma forma seca, só que ele continua, então a pessoa assistiu 2 vezes e ela nem percebeu, entendeu? Então são algumas estratégias que vão mudando. Fica um pouco puto com isso, você já viu isso no TikTok? Você vai, né? E aí tem aqueles caras que fazem tudo pra durar o tempo todo possível, aí você vê que tá chegando no fim, o cara não vai contar, aí você fala, pô, pior ainda, porque às vezes a pessoa não sabe como vai pro segundo. Não sabe, aí começa a procurar, assim, são formas, é uma guerra, né, então todo mundo, a moeda hoje é a atenção, né, todo mundo quer reter a sua atenção. Então tem muita coisa bacana, tem vários estímulos aí pra você mudar, enfim. Se você não tiver um conteúdo bem apresentado, bacana, assim, cara, você criou, fez todo esse desenvolvimento, o cara fez assim. Já foi, passou. Então, aí entra essa história do não precisa fazer uma superprodução. Exato. Às vezes você coloca o celular aqui com uma luz legal, às vezes até uma luz solar é melhor do que qualquer outro efeito, e você grava um conteúdo sincero ali. Isso às vezes vale muito mais do que você ter tentando, sabe, toda uma parafernália, um cara com estabilizador, um cara te seguindo com um rebatedor de luz, né? É basicamente isso que eu faço hoje na Fio. É exatamente isso. As pessoas têm dificuldade de criar conteúdos autênticos e que tenham um direcionamento.
Então a gente pega, cria, faz um roteiro com direcionamento pra pessoa, e aí ela desenvolve, cria um conteúdo natural e real, né? E tudo isso com celular. E tudo isso com o celular. É, Tudo o isso com celular, gente, hoje em dia, desbancou muita câmera, né? Claro que aqui a gente está usando câmeras porque é um estúdio e tal, mas hoje em dia a gente usa muito celular para fazer tudo. Os celulares hoje têm qualidade fantástica. E é dinâmico. E é né? dinâmico, Então você já tá rápido, ali, você fez, já, pum, já. Porque essa é a história também de você colocar o dia a dia, a agilidade, não aquela. Agora, por exemplo, ó, a gente vai sair daqui e a edição desse podcast de 1 hora e pouco, daqui a 5 minutos está comigo já. Então, é um negócio que hoje é muito dinâmico. Mas também a gente tem que tomar esse cuidado do fazer com calma, do olhar e da estratégia, né? Isso é muito importante. Joel, você acha que é importante ter uma agência de marketing ou você acha que não precisa? Quais algumas ações de baixo custo que podem ajudar a atrair mais clientes? Vamos lá. Eu acho que quando você está começando, você precisa ter uma vitrine inicial. Então, é necessário você ter um portfólio. O que puder ser investido em fazer uma foto profissional para você começar a gerar o seu branding pessoal, acho importante. Então, fotografia profissional por exemplo, da pessoa mesmo, da pessoa física, né? Mas não com a camisa do Corinthians, do Flamengo. Não, por favor. Então, essa que é a questão. Porque se você tiver essa noção, show. Já ajuda, se você né? já entende que você consegue se desenvolver por si só, ótimo. Mas se você não consegue, faz o básico, mas faça. Entendeu? Eu acho que assim, o pior erro de quem tá na internet hoje é ser perfeccionista. Da gente achar que, tem que ser perfeito, tem que ser do meu jeito. Outra coisa que o empreendedor não pode ter, perfeccionismo. Entendeu? Você pode dar o seu máximo. Isso é importante. Agora, ser perfeccionista, não. Porque aí você não posta, você não cria conteúdo, você Porque não vai nunca fazer tá bom. você nunca vai fazer um Instagram profissional e vai publicar ele, vai mostrar pras pessoas. Você não vai se vender. Entendeu? Então, o perfeccionismo e a vergonha e o orgulho, todos eles têm uma coisa em comum, que é o medo. Gente, ela fala isso, mas eu tenho certeza que quando acabar aqui, ela vai falar, nossa, eu não fiquei bem na lente. Eu tenho mas, esse gente... problema aqui. Bom, antes de sentar, ela falou, esse não é meu melhor lado. É verdade. Não foi? É verdade. Não foi? Gente, mas é uma questão de... Autoestima também é uma... A Ela autoestima trabalha com também imagem é um também, medo. né? Eu trabalho com imagem, eu tenho que, né? Eu tenho que me vender. Eu tenho que Eu saber me vender. nem me maquiei pra estar aqui hoje. Ela passou horas de maquiagem. Então, essa é a diferença, tá? Mas é importante você falar isso porque a gente já falou de o menos é mais, a gente já falou de conteúdo simples que engajam, que é um outro problema, o engajamento, né? Eu vejo que muito pouca gente consegue engajamento. O que também é uma questão. Engajamento não é venda. Exatamente. Tá bom? Ouviram isso? Engajamento Isso, não é venda. Isso é um corte, fala de novo. Engajamento não é venda. Olha, porque as pessoas falam, nossa, mas eu tenho muita gente me perguntando isso aqui. Então, eu vejo arquitetos que são mentores de arquitetos, e muita gente pergunta e tal, não sei o que e tal. Mas é que nem vender curso online, esse tipo de coisa, né? Tem gente que vai, mas tem gente que não põe em prática. Na maioria dos clientes que eu fechei, que, enfim, eles não eram caras que estavam lá curtindo, compartilhando tudo. Então, eles estavam me acompanhando ali, mas não era aquele engajamento. Então, às vezes a gente tem essa confusão aí, né? Que engajamento é venda. Não é bem assim. E não é. Mas é legal pro ego o engajamento, porque quer dizer que você... Olha, tem gente que é empática, né, comigo, que tem a mesma dor, que se importa, que sabe? Mas engajamento não é venda. Isso, né? E exatamente por conta de... às vezes o seu cliente ele não vai estar olhando o Instagram o dia inteiro, né? Então, por exemplo, principalmente a gente está falando de autopromoção? Não, se a gente está falando de um alto padrão. Alto padrão. Se a gente está falando de alto padrão, ele não vai estar no sofá mexendo no Instagram. Não. Ele, de repente, vai entrar numa hora da noite, ou alguém falou de você pra ele vai lá e vai ver um conteúdo seu, né? Eu trabalho com lojista. O CEO não vai ficar olhando o Instagram da minha empresa, né? O que vai acontecer vai ser que um dia vai aparecer pra um tio, primo, irmão, amiga, entendeu? E aí alguém fala, olha que legal. Ou é muito de indicação também, né? Então tem que entender que o engajamento não quer dizer que aquela pessoa vai comprar o seu produto. Se ela te segue, não quer dizer que ela vai comprar. E o que o engajamento quer dizer é que tem bastante gente vendo,
né? Tem bastante gente te assistindo. Sim. Isso é bom, E às vezes mas... a pessoa que engaja vai te indicar para uma outra pessoa que tem potencial para Sim. comprar o seu Sim. produto ou serviço. Caminhando aqui para a conclusão, né? Para fechar, qual conselho vocês dariam para os arquitetos e designers que ainda não adotaram uma estratégia de marketing e acham que não é para eles? Que tipo, ou a pessoa não está conseguindo crescer, ou ela tem até uma relevância, porque ela tem indicações, isso no começo é muito comum, um indica o outro, mas viver só de indicação é complicado. Até porque, muitas vezes, você quer mostrar o teu trabalho para alguém, ou a pessoa que está te indicando, olha o Instagram dele, e você tem um Instagram ruim, né? Ou não tem uma presença pessoal, uma foto profissional, uma postura e tal, aquilo pode acabar com a venda, né? Então, quais conselhos vocês dariam para esses arquitetos e designers que ainda não adotaram uma estratégia de marketing? Bom, acho que uma dica, se você ainda não tem nenhuma noção de como fazer o marketing do seu escritório ou como iniciar. Cara, pega 5 arquitetos que você curte, que você admira, que você assiste no Instagram, que você gostaria de ser. Pega esses 5 arquitetos e começa a ver, assim, é meio complicado falar isso, mas pode até você copiar o conteúdo deles, a forma que ele postou aqui sobre piso vinílico e deu bastante curtida, enfim, e começa a replicar esse conteúdo. Você vai começar a se propor a fazer as coisas, a começar a criar e do seu jeito. Então, até você buscar a sua identidade, você vai começar a fazer a partir dessas referências. E aí, com o tempo, você fazendo, criando, mais para frente, você tendo mais um portfólio, você contrata uma empresa especializada em marketing que vai te dar todo o direcionamento, então estratégia, enfim. Mas assim, o mais importante é você começar. E acho que é um bom passo de você começar a iniciar o marketing é você tendo como referências aí outros arquitetos que deram certo. Quando você diz replicar, é tipo compartilhar aquela informação de outro arquiteto no seu Instagram, é isso? Por exemplo, um conteúdo assim que, por exemplo, o pessoal gosta muito de quartos, né? De dormitório é uma coisa que tem um engajamento muito bom. Então, você vê lá e fala, nossa, deu bastante aqui, vou começar a postar mais quartos, vou começar a explorar mais isso, né? Tá, não necessariamente pegar o do colega e... Porque tem muita gente que faz isso... Posta como referência, como né? referência, né? Não seria o caso, você precisa de uma identidade própria, né? Se você é um arquiteto que ainda está iniciando e não tem tanto... portfólio. Não tem um portfólio cliente, começa a fazer para família, para amigos, né? Começa a fazer projetos, assim, que... às vezes não existem esses projetos, mas você vai criando para você ter alguma coisa para apresentar. Imagina, você entra no Instagram e tem 0 publicação. Mesmo que seja um render. Mesmo que seja um render, tem lá um render. E falar do processo criativo. Gente, olha, recebi uma demanda. Plim! Eu tenho que fazer um projeto, acessível. Exatamente. E aí, todo o processo criativo disso vai mostrar que você está trabalhando em cima daquilo e você tem matéria, é o que eu falo para minha equipe de marketing. Cara, a gente tem um conteúdo vasto na arquitetura, tudo tem arquitetura. Desde um caderno foi feito por um arquiteto, o cara teve que pensar como é que é fazer a folha, encaixar naquele negocinho que vira para cá, que vira para lá, né? Tudo tem arquitetura e engenharia e tal. Então, tudo você consegue remeter. E aí é só a gente pensar nesse conteúdo, né? E é claro que isso vai melhorando, né? Mas... Vai melhorando. Isso só vai ficar bom quando você começar a fazer. Então, começa fazendo seu marketing. Eu sei que você não vai ter muito direcionamento no início, mas começa a se propor a fazer. E, Ju, como você enxerga o futuro do marketing para os arquitetos e designers? Para onde você acha que vai caminhar? O que vai ser essencial para o sucesso nesses próximos anos? Aí? Onde você acha que para onde a gente está caminhando na questão do marketing no nosso nicho aí? Eu vou complementar rapidinho, Kaique, falando que eu acho que uma coisa também muito legal é procurar referências internacionais. Eu comecei fazendo isso, porque tem muita coisa que tá lá que ainda não chegou aqui. Um bom exemplo disso é o GC, né? O conteúdo gerado pelo usuário. Uma coisa que estourou lá fora há vários anos. E chegou esse ano passado. Então, demorou bastante pra chegar aqui. Não tô falando que a gente tá atrasado, não, mas a gente tem outras coisas que a gente é muito bom. Mas eu acho que é interessante dar uma olhada nos conteúdos lá de fora, tanto em lojas de arquitetura e decoração, referências de Milão, enfim, eu acho que é uma boa ideia. Já que você né? falou em UGC, explica o que é.
O GC é o conteúdo gerado pelo usuário, então é como as grandes marcas, né, fazem publicidade do público-alvo, então quem cria é o próprio público-alvo, né, que são pessoas selecionadas, pessoas comuns, né, não são influencers. E aí elas criam conteúdo para que o público-alvo assista. Então, traz um reconhecimento de imagem, eu também sou assim, e isso gera uma facilidade de compra, e ele se identifica, né? Então, no caso do arquiteto, o público-alvo seria o cara que vai fazer o GC é o cliente do arquiteto? Isso. Então ele vai falar do projeto, depoimento. Vai falar... Tá. Basicamente, hoje a gente falando para arquitetos, a gente ter o depoimento do seu cliente. Só que de uma forma diferente. Não no seu Instagram. Também. Na verdade, o UGC ele é no Instagram da marca, né? Então, a gente tratando desse formato, ele é especificamente no Instagram da própria marca. Então, o cliente vai fazer esse conteúdo pro arquiteto e o arquiteto que vai postar no Instagram, né? E aí, só que assim, dessa forma, esse cliente vai ter um outro tipo de roteiro. Então, claro que o depoimento é muito legal de como foi a obra, mas eu acho que eu apontaria de uma outra forma pra gente fazer esse UGC. Então, começando falando sobre a dor. Então, eu tive um problema com isso. E no final ele fala... E foi por isso que ainda bem que eu contratei um arquiteto que resolveu meu problema e deu tudo certo no final. E hoje a gente tá aqui com a minha família e a gente já passou 2 anos aqui. Então, acho que esse seria o foco que eu traria pra cliente, produção de arquitetura, depoimento e tudo mais. E trazendo pro futuro, eu acho que a gente tem que parar de ter medo das inteligências artificiais. As pessoas têm muito medo do que ela pode se tornar, do que ela já está se tornando, né, do que ela já é. Mas a gente tem que ser mais esperto, porque é a gente que criou. E a gente tem que se pôr na posição de falar assim, eu comando inteligência artificial. E eu sei mexer, eu sei lidar com ela. E eu tenho uma capacidade intelectual que ela não tem, que é o quê? Trabalhar as emoções dos meus clientes, né? Então, saber entender isso e usar ela para impulsionar o seu negócio e não como um limitante, um fator limitante. Eu me lembro quando a minha esposa falou um tempo atrás sobre inteligência artificial, eu imaginava aquelas coisas de Minecraft, sabe? Aquelas... Exterminador do Futuro. Não, uns desenhinhos, aquelas coisas de joguinho, que tipo, né? Falava, onde... Lembra quando os caras faziam lojas dentro dos jogos que você podia comprar as coisas? Eu falei, isso daí vai virar. Só que hoje, meu sobrinho apresentou no fim de semana para mim, lá no chat GPT, um botãozinho que você clica, aí você faz algumas escolhas e o cara conversa com você. Se é cara, se é mulher, você escolhe e tal. E, cara, o que você perguntar, responde de um jeito como se fosse alguém falando com você. Eu falei, cara, eu vou apresentar isso pra minha mãe pra virar o namorado dela. Porque é um negócio que não tem mais terapeuta, não é possível. O negócio é fantástico. Então, bom. A gente tem que usar isso a nosso favor. Mas nada substitui o olho no olho, nada substitui o sentimento, a sensação, né? E a gente trabalha muito isso. Então, é importante a gente ter essa percepção de que, e vejo muito isso, o futuro está vindo, tem muita tecnologia, muitos apps, muitas ferramentas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente está voltando para algumas coisas como casa de vó, a coisa mais vintage, o aconchego, o menos é mais, o luxo, que hoje o luxo é o tempo, é você ter tempo para fazer as coisas. E então, a experiência, né, também. Eu acho que uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir proporcionar é a experiência que hoje o arquiteto proporciona para o cliente dele. Sim. Então, você tendo confiança no seu trabalho e fazendo, e dando o resultado que o seu cliente espera e que você vende, né? Eu acho que tudo é experiência. Muito bom, gente. Olha, a gente está chegando ao fim aqui de mais um Arquipod, mais um episódio muito legal falando sobre marketing para arquitetos. E agradecendo os nossos convidados de hoje, a Ju, o Kaique e também nossos apoiadores que estão aqui, né, Difusão, que vai vir falar com a gente sobre marca, sobre a importância do branding, da marca, do nome, da patente daquilo, né? Um pouco daquilo que a gente está falando de marketing, sobre posicionamento, também Porto Belo Shop, Edi, todo mundo está aí, Finger, New, JR7, são todos apoiadores que acreditam no nosso conteúdo e é um conteúdo de marca
para ajudar você que está no momento do seu escritório, passando por alguma dificuldade, ou começando um escritório, ou já está lá na frente, mas, poxa, eu posso aprender com isso também, eu posso participar. Quer participar? Manda um direct para a gente e segue a gente no Instagram, também nas outras redes, que o nosso podcast vai para o Spotify, vai para o YouTube, na íntegra, e os cortes você vê no TikTok, você vê no Instagram, tá bom? Vou dar aqui uns 3 minutinhos para cada um fazer sua despedida. Deixar um abraço para todos vocês que seguem a gente e que assistem, porque a gente quer muito compartilhar com vocês esses conteúdos legais. 3 minutinhos para cada um. Vai lá, Kaique. Olha, eu queria agradecer muito a vocês pelo convite, assim, foi muito bom, agregou muito. E a experiência também foi sensacional. Queria agradecer o pessoal da Porto Belo Shop Santo André, que são parceiros de vocês e também são parceiros meus, a Carlinha, enfim. E eu acho que é isso. Então, se vocês curtiram um pouco aí da minha experiência, podem me seguir lá no meu Instagram, que é @k.salvadori, tá? E bacana, eu vou continuar acompanhando aí ainda mais o trabalho de vocês, mas parabéns. Muito bom. Eu queria agradecer também a oportunidade, eu tô aqui pela Decorando Meu APBR, né, então, pro pessoal do podcast, pro pessoal da loja também, que é a Store, e quem tiver com dúvida aí sobre marketing, pessoal que tá se formando, tá na faculdade ainda, quem tiver precisando de alguma ajuda referente a marketing, pode entrar em contato com a gente da Fio Company, que a gente vai conversar com vocês, tá, para tirar algumas dúvidas, ou se vocês quiserem também conhecer um pouquinho do nosso trabalho, fiquem à vontade, o nosso Instagram é afio.co, ali no Instagram. Muito bom, gente. Olha, a Porto Belo Shop Santo André mandou uma lembrancinha aqui para vocês, tá? E aí eu tô aqui na função de entregar para vocês um mimo. Um mimo que demais. É para vocês lembrarem desse momento com carinho. E sempre a gente traz aqui uma lembrancinha de algum apoiador que manda para vocês, e é muito legal a gente ter isso, um pouco daquilo que a gente falou da sensação, né? Seja do olfato, tô vendo que tem uma velhinha seja aqui. do som e as coisas que a gente acaba trazendo aqui para tomar um café, às vezes uma caneca. Então é isso, o momento que a gente faz tem que ser lembrado, que a gente vive disso, de momentos gostosos e de compartilhamento, coisas que a IA não vai nos trazer. De experiências, né? Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez e bora pro próximo episódio.